bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Vamos para mais uma aula de geografia e hoje nós vamos trabalhar a conquista do espaço geográfico aí brasileiro, tá bom? Então, como foi essa conquista desse espaço brasileiro? Então, a gente já visualizou na aula passada essa introdução, nós já começamos a conversar sobre isso e hoje a Pro veio aqui para poder reforçar, né, esses pontos aí que são essenciais. Então, bora lá. Primeiro ponto é mostrar aqui para vocês como é a configuração do nosso Brasil atualmente, né? Então, o formato, o tamanho, né? Então, hoje vocês sabem que o território brasileiro, ele é o quinto mais extenso do mundo. Então, o Brasil, ele tem um poder só por conta da sua dimensão. É tanto que ele é conhecido como um país continental, né? Então, representa aí um país que domina, inclusive, a América Latina, a América do Sul, por conta da sua extensão. Então, faz fronteira com vários países, né, aqui da América do Sul e tem um poder, né, só por conta da sua dimensão. Só que a gente precisa entender o seguinte, que esse território que vocês estão visualizando, que vocês já viram, a gente já conversou, né, sobre ele, em tamanho e tudo mais, ele não foi conquistado de um dia para a noite, não. Uma hora para a outra, também não. Tudo é uma construção histórica, minha gente. Então, o nosso território ele vem a partir de uma construção histórica, que a gente vai relembrar agora, né, um pouquinho. Então, a gente precisa entender que o território do Brasil, né, quando Portugal chega aqui, vai ser essa porção. Corresponde o quê? A menos aí 50%. Vocês conseguem ter essa visão aí por essa imagem, não é isso? Então, o território que pertencia a Portugal, né, aqui na América seria esse. Portanto, o território brasileiro de início. Então, é muito pouco. Só que, com o passar do tempo, a gente vai tendo um avanço. E aí, esse território ele vai se expandindo também. Então, os limites territoriais aqui, né, foram dados muito antes, na verdade, o limite aí brasileiro, ele é colocado muito antes de Portugal chegar aqui. Por quê, professora? Porque a partir do momento que se cria o Tratado de Tordesilhas, né, então a gente já vai ter aí a configuração desse território. Quando os portugueses chegam, aí sim a gente vai ter o entendimento, né, já dessa dominação e, portanto, né, futuramente se tornando o Brasil de fato. A primeira forma de organização propriamente dita, né, tanto administrativa como política, vai ser as capitanias, né? Então, vai pegar o território que se tinha nesse momento, território brasileiro, e vamos dividir em 15 faixas de terra, né, doadas aí para que pessoas tomassem de conta aí, né, e fizessem todo o controle dessas faixas. Então, a primeira forma de organização a gente tem a partir desse território que era nosso. Tranquilo, até aí vocês conseguiram, né, entender, né, e se não, dá uma voltada também nas aulas anteriores, é sempre bom. E aí a Pro quer colocar para vocês, relembrando também a questão das entradas e bandeiras. O que foram as entradas, né, e as bandeiras e qual a finalidade e a importância delas? Na verdade foram movimentos, tá bom, que foram aí organizados, movimentos, expedições que foram organizadas para reconhecimento aí do território brasileiro. Foram essenciais, tá? Tiveram um papel fundamental para se conhecer o território que é nosso atualmente. Então, qual a diferença entre as duas? Se as duas foram expedições, o que vai diferenciar é a organização delas. Primeira, as entradas foram organizadas, né, foram expedições oficiais, realizadas aí no caso por Portugal. Ponto aí central. Já as bandeiras também foram expedições, só que as bandeiras elas foram organizadas por pessoas particulares, né? Então foi pessoas que queriam conhecer o território, que aqui já estavam, principalmente nas capitanias, e organizaram para poder conhecer. Então a diferença aí vai ser somente quem organiza, quem toma à frente aí desses dois processos de expedições. Outro ponto que eu quero lembrar para vocês, que o território brasileiro, ele é formado a partir dos ciclos econômicos.
Então, na aula anterior, a Pro coloca também a questão dos ciclos para vocês. Só que eu mensuro, né, e eu começo com o ciclo do pau-brasil, que na verdade vai ser a primeira atividade econômica realizada no nosso território, tá bom? Então, quando os portugueses chegam, em 1500, a forma deles extraírem riqueza do nosso território é pelo pau-brasil. Fato esse, né, ponto esse. Só que depois, o pau-brasil, ele entra em declínio, decadência. Começa a não se encontrar tanto, fica escasso. O que os portugueses fazem? Entram em outros ciclos, né, econômicos aí. Então, a gente precisa entender sempre essa questão do ciclo, porque o ciclo ele vai dar a característica de ocupação e, por consequência, vai também mostrar aonde vai ser, né, o próximo ponto de povoamento. Seguindo esse entendimento, eu mostrei para vocês, né, o ciclo do pau-brasil como o primeiro. Hoje eu quero focar em outros ciclos importantes, tá bom? O primeiro ciclo aqui, depois do pau-brasil, é o do açúcar, né? Então, foi responsável pelas primeiras, né, unidades efetivas de povoamento. Porque vocês vão lembrar das feitorias, que não eram ainda formas efetivas, né, de colonização, que era somente para armazenar. Eram grandes galpões, armazéns, que serviam para guardar aí o pau-brasil. Então, quando ele fala que o ciclo do açúcar ele foi responsável pelas primeiras ocupações efetivas, porque a partir desse momento a gente precisou realmente de mão de obra, se organizar em unidades, vilas e tudo mais. Então, ciclo do açúcar, muito importante. Ainda no litoral brasileiro, tá bom? Ainda ocupando aí esse litoral. É tanto que muita gente diz que os portugueses eles fizeram o processo de colonização de caranguejo, né? Por quê, professora Caranguejo? Porque ficavam muito ali no litoral. Só mais na frente é que eles vão, né, adentrar aí no nosso território. Então, depois do ciclo da cana-de-açúcar, né, do açúcar, a gente vai ter o ciclo da mineração. A mineração já vai acontecer já no finalzinho do século XVII, século XVIII vai se consolidar, né, de fato aí, e ela vai começar a partir do declínio do ciclo aí da cana-de-açúcar. Então, um ciclo entra em declínio, o outro surge, né, porque precisaram ganhar dinheiro aqui com essas terras. Então, impulsionado pelo declínio dessa cana-de-açúcar, cuja queda teve início aí já no século, como eu falei para vocês, no século XVII, século XVIII. Então, a mineração vem e muda-se aí o sentido de exploração. Deixa de ser a região ali do litoral, principalmente do litoral nordestino, e vem para Minas, né, que hoje corresponde à região sudeste. Então, já muda o eixo aí também, presta atenção. No mesmo período aí, né, a gente também começou a ter o ciclo do cacau, muito forte. Vocês dois não encontram tanto falando do ciclo do cacau, mas é importante mensurar porque também foi uma importante atividade aí econômica. Isso, né, seu auge vai acontecer no século XX, mas tem início aí desde o século XVIII. Depois o ciclo da borracha na região norte. Percebam aí também a mudança de eixo, né, sentido regional aí, hoje, desse ponto aí econômico. Então, borracha, também um ciclo muito importante, né, que vai acontecer aí nesse ciclo com auges no século XIX e século XX, e o ciclo do café, que todo mundo sabe que foi também na região sudeste, ali, né, em São Paulo principalmente, mas Rio de Janeiro também ainda pegando uma boa parte. Então, o ciclo do café como sendo um ciclo também essencial. Então, perceba que a configuração do nosso território, a construção, inclusive as regiões, vão se dar a partir dos ciclos econômicos que são fundamentais. Ok, minha gente? Entendido até aí? Perfeito? Pronto. E aí, o ciclo do café ele vai ser o último ciclo, como a gente chama, porque depois vem a industrialização. Muito ligado ao café, porque o recurso, o dinheiro arrecadado no processo do café leva ao ciclo aí, né, que a gente não chama de ciclo, né, ao processo da industrialização, ok? Então, entendido esse processo aí. Seguindo, a Pro mostra aqui para vocês a configuração em mapa, né, para que vocês entendam aí a construção desse mapa brasileiro. No século XVII, né, ainda com o tratado, né, e processo ali de Meridiano de Tordesilhas. Então, a gente tinha aí, né, a cana-de-açúcar na região do litoral, como eu falei para vocês.
A pecuária já adentrando, né, por conta do processo que a gente vai estudar mais na frente. Pecuária também muito importante. Mineração muito tímida, né, mas aí acontecia. E as drogas do sertão, que eram materiais muito interessantes que se utilizava, que se tirava ali, retirava da região norte. Percebam a configuração em mapa. Já no século XVIII, a gente vê que a quantidade de pontos, né, econômicos, de atividades econômicas, elas vão se expandindo. Mas, lógico, evidentemente, a gente tem as principais. Principal, né, a gente tem ainda um pouquinho da cana-de-açúcar, mineração vindo com bem mais força, tá bom? E a gente também tem a questão da borracha já acontecendo de forma tímida, mas acontecendo. Século XIX, na mesma configuração, a gente vai observando aí essas modificações, né, desse espaço e também a chegada aqui da pecuária, como a Pro falou, das drogas dos sertões também, né, muito intensa. Então, essa construção do espaço a partir das atividades a gente representa agora nesse slide. Seguindo, eu queria colocar para vocês a questão dos tratados e o território brasileiro. Qual a importância de ter tratados para a construção do nosso território? Vocês já viram que os ciclos econômicos eles são essenciais para essa construção territorial que a gente tem atualmente e os tratados também. Então, os tratados, né, que contribuíram para a formação do espaço territorial brasileiro foram muito importantes porque faz, né, com que a gente tenha o território que nós temos hoje, com a importância que a Pro já comentou lá no início. Os principais tratados, a gente vai lembrar aqui, né, que é o Tratado de Tordesilhas, porque antes dos portugueses chegarem aqui, ele já delimitava esse espaço geográfico brasileiro, tá bom? Então, é essencial. Outro tratado importante vai ser o Tratado de Madrid, que é um tratado, né, que é assinado, né, por Portugal e Espanha também, que dá posse aí do Brasil, né, é basicamente o território que ele tem hoje. Então, o território que tinha além do Tratado de Tordesilhas é concedido a Portugal a partir do Tratado de Madrid. E o Tratado de Petrópolis, que foi o tratado que incorporou o Acre ao território brasileiro. Então, os tratados ele vai fazer com que a gente tenha a configuração que temos hoje. Seja por uma questão diplomática ou seja por uma questão de compra, como é o caso aqui da incorporação do Acre ao nosso território. Ok, meus amores? Então, uma aula, né, bem de revisão, com pontos que a gente precisa revisar e pontuar e mostrar sempre para vocês. Tá certo? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.